Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por sua misericórdia e amor, justiça e bondade. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra exemplificar o amor. Jesus veio à Terra nos auxiliar neste processo de educação moral, educação espiritual, impulsionar a nossa civilização. Gratidão a Ele por todos os ensinamentos que temos à nossa disposição em seus evangelhos de amor. Este maravilhoso código pedagógico que Jesus veio e deixou para nós de forma exemplificada. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer e abraçar fraternalmente a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mesmo à distância fisicamente falando, mas juntos, aqui nesta sala de estudos, sala virtual. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado por nos auxiliar assim na semeadura da boa semente, da boa nova, o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje começaremos as reflexões da questão número 257, que na verdade não é uma questão, porque ela não é composta por um questionamento, mas um ensaio teórico acerca da sensação nos espíritos. Porque estudamos ao longo dos últimos encontros acerca das sensações, acerca das percepções e acerca dos sofrimentos nos espíritos ou dos espíritos. E hoje chegamos na última questão ou no último item acerca deste assunto, e que Kardec colocou aqui como título ensaio teórico da sensação nos espíritos, número 257. Então realizaremos alguns encontros para estudarmos este ensaio teórico que Kardec, juntamente com a espiritualidade superior, deixaram aqui para nós, Kardec e os espíritos amigos. E este estudo será feito também em conjunto e combinado com o livro de número 6, volume de número 6, da coletânea Filosofia Espírita, de Miramês e João Nunes Maia, o capítulo 2º do volume número 6. Então hoje
o primeiro encontro acerca deste ensaio teórico da sensação nos espíritos, que se encontra no capítulo 6º da parte 2ª, Vida Espírita. Então Kardec começou este ensaio teórico bastante extenso, está bem explicado este assunto. Então Kardec começa este item 257 da seguinte maneira: o corpo é o instrumento da dor. Então, em se falando de dor, em se falando de sensação, o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Então aqui Kardec fala acerca da causa, fala acerca do efeito. Então aqui ele diz que o corpo é o instrumento da dor, se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. E a alma tem a percepção da dor. Essa percepção, esclarece Kardec, é o efeito. A lembrança, diz Kardec, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ser, ou melhor, não pode ter ação física. Porque a alma, uma vez fora do corpo físico, ela não tem um corpo físico. Então é por isto que ele diz que a lembrança que a dor, ou melhor, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, conforme nós estudamos nos nossos últimos encontros acerca da dor, acerca do sofrimento, que por vezes em comunicações mediúnicas os espíritos dizem que estão sentindo calor, sentindo frio e assim sucessivamente, não tem de forma alguma uma ação física, porque eles não têm mais à sua disposição um corpo físico, mas eles sentem apenas a sensação. Então é por isso que Kardec aqui diz que a lembrança que da dor a alma conserva. Então a alma conserva a lembrança da dor, Então aqui ele diz que a alma conserva a lembrança da dor. Neste caso, ele diz na sequência: de fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Então aqui Kardec nos lembra que a alma ou o espírito tem também um corpo que também é matéria, uma matéria diferente da matéria que nós conhecemos, bruta, pesada, que nós conhecemos e temos à nossa disposição aqui na Terra, por exemplo. Então aqui ele diz que os tecidos da alma, ou seja, a matéria que é usada para a composição, se assim podemos dizer, da alma, não pode ser destruído, desorganizado, nem pelo frio, nem pelo calor. Então, de fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então, os tecidos da alma, eles não congelam, eles não se queimam, porque um espírito, ele pode ficar exposto ao frio extremo, ao gelo, bem como às chamas do fogo, que ele não vai, em primeiro lugar, não vai congelar-se e na segunda situação, ele não vai se queimar. E ainda ele diz:
não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Não as vemos até causar a morte? E ainda ele acrescenta: toda gente sabe que aqueles a quem amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhe falta. Então aqui, conforme havíamos dito em um encontro anterior, existem relatos de pessoas amputadas que tiveram algum problema e teve a necessidade de amputar um membro, que por muito tempo sente sensações naquele membro, como se o membro estivesse ali. Até mesmo de ir com outro membro, por exemplo, se teve um braço amputado, ir com a mão do outro braço, procurar aquele membro, como se ele estivesse ali. Então aqui é por isso que Kardec lembra que toda gente sabe que aqueles a quem amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhe falta. Mas na verdade, conforme Kardec explica na sequência, ele não está sentindo dor naquele membro, mas ficou registrado na sua mente, no seu cérebro, dores que ele sentia naquele membro, ou seja, tem aquele registro. Então assim Kardec diz na sequência da seguinte maneira, ele acrescenta da seguinte maneira que certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. Ou seja, não está a sede nem o ponto de partida da dor naquele membro que foi amputado, porque ali ele não está mais. Ou seja, se ele está sentindo, se a criatura está sentindo uma sensação de dor naquele membro, como se ele ali estivesse, a sede daquela dor, daquele inconveniente, não está naquele membro, porque aquele membro nem ali está mais. Então ele acrescenta que o que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Então o cérebro guardou da dor a impressão e tem como sede aquele local que não tem mais o membro naquele local, mas para o cérebro é como se o membro estivesse ali e a sede da dor estivesse naquele membro que foi amputado. Então é por isso que Kardec aqui anotou, e repetiremos de uma forma completa, que toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou o membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há é apenas que o cérebro guardou desta, ou seja, da dor, a impressão. Lícito, acrescenta Kardec, lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento dos espíritos após a morte. Então aqui ele diz que, por analogia, é muito lícito, é certo nós também aceitarmos e concordarmos que isto ocorra com o espírito após a morte. Se nós, quando no corpo físico sentimos, vamos colocar entre aspas, sentimos dor, como se o membro estivesse ali, como se a sede da dor fosse aquele membro amputado, então o espírito, quando deixa o corpo físico, ele irá sentir essas sensações, porque a sede disso tudo está no cérebro, está na mente. Então aí ele acrescenta que um estudo aprofundado do perispírito, então aqui Kardec traz para estudo o corpo do espírito, ou o laço que une o corpo físico ao espírito, que é o perispírito, que é este agente que leva e traz estas sensações. Então ele diz que, na sequência, ele diz que um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis. Porque, conforme que ele diz,
das aparições vaporosas ou tangíveis, quando isto acontece, você não está vendo ou não verá um espírito propriamente falando, mas o corpo do espírito, ou aquilo que dá o molde ao espírito, que é o perispírito. Então é por isso que ele diz das aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo. Então, muitos espíritos, em comunicações mediúnicas, ou quando se materializam em uma comunicação mediúnica, ou até mesmo numa comunicação psicofônica, muitos espíritos se comunicam e dizem que estão vivos, que não morreram, porque eles estão vendo o corpo deles, estão vendo as pessoas, estão sentindo sensações, estão sentindo dores, frio, calor e assim sucessivamente. Então é por isso que Kardec aqui diz, é como se estivessem vivos, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então Kardec, na sequência, de uma forma resumida, mas de uma forma muito clara, ele nos explica tudo isto na sequência. E ele começa, nestas explicações resumidas, nos falando acerca do perispírito. O que é o perispírito? Dentre muitas funções que existem e que desempenha o perispírito, uma dessas funções, Kardec coloca aqui em primeiro lugar que o perispírito é o laço. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Então, o perispírito, além de ser este molde para o corpo físico, é também o laço que une o espírito ao corpo. Sem este laço, eu não estaria aqui neste momento usando este instrumento que é o corpo físico. Exatamente o perispírito que faz esta união, porque neste momento quem vos fala não é simplesmente um corpo físico, mas sim um espírito, que estou provisoriamente usando este corpo físico e tendo como laço de união o perispírito. Então é por isso que Kardec diz que o perispírito é o laço que une o corpo ou o espírito ao corpo ou o corpo ao espírito e prende o espírito ao corpo, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Então a matéria de composição, se assim podemos nos expressar, para o perispírito, ela é de acordo e em acordo com o ambiente em que o espírito foi convidado a desempenhar a sua tarefa numa nova existência carnal. Então o perispírito tem esta composição, e aí ele acrescenta, participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que o perispírito é a quintessência da matéria, ou seja, o perispírito é uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria mais rarefeita, uma matéria mais apurada, e por isso que Kardec afirma que poder-se-ia dizer que o perispírito é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica. O perispírito é o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual, que reside no espírito.
Então, o princípio da vida intelectual reside no espírito e não no perispírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam estas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, destruído o corpo, estas sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que do pé, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas este sofrimento não é corporal, porque não existe mais um corpo. Então, esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, porque ele se queixa de frio e de calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-nos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. Então, na maioria das situações, o espírito não sabe explicar o motivo ou a origem do seu sofrimento, porque ele está sentindo frio ou sentindo calor. Então é por isso que Kardec aqui nos chama a atenção e nos fala que é por isso que em muitas situações o espírito não sabe explicar, porque a dor não se acha mais localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. E no nosso próximo encontro, nós iremos continuar estudando acerca destas sensações, acerca das percepções, este ensaio teórico acerca das sensações do espírito. Então, assim, fechamos este parêntese com este início de estudo acerca deste ensaio teórico, deste item 257, ou questão 257 de O Livro dos Espíritos. Para, antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, falarmos acerca de filosofia espírita, com base nas palavras de Miramês, comentando acerca deste item 257, no capítulo 2, volume número 6, Sensação dos Espíritos, quando Miramês escreveu da seguinte maneira, que o espírito, quando reencarna, é ligado ao corpo por fios tenuíssimos, em vários centros de força, refletores de outros centros da alma, no domínio de todas as células do campo somático. Então aqui Miramês nos lembra que quando nós reencarnamos, igual nós que aqui nos encontramos provisoriamente ligados a este instrumento, conforme Kardec disse, o perispírito, que é este laço que une o espírito, que prende o espírito à matéria, este laço, ele é formado por fios muito tênues, mas só que eles não se rompem assim tão facilmente. Então assim, Miramês nos fala acerca desta união do espírito ao corpo físico, que é ligado por estes fios tenuíssimos a vários centros de força. E ele acrescenta, quando o corpo físico começa a desagregar-se por desleixo da alma,
que não cuidou da sua vestimenta, ou por processos ligados ao passado, ou por leis de mudanças necessárias, não é ele que sofre as impressões dolorosas. É o espírito, por sua alta sensibilidade, que capta estas impressões pelas linhas que o prendem à argamassa física. Então, quando no corpo físico a dor tem como origem, tem como sede o espírito que passa estas sensações ou que reverbera no corpo físico. E ainda Miramês acrescenta que esse processo de sofrimento é, pois, um campo de experiências mediante o qual despertam os valores do espírito que dormem na consciência profunda. Esses dons, quando aflorados, ambientam eles mesmos o ser espiritual para o equilíbrio das suas sensações, de modo a não sofrer com nenhuma reminiscência, e a sua emotividade é direcionada para o amor, é direcionada para o perdão, é direcionada para a caridade. Então, assim, nos esclarece Miramês acerca deste assunto. E assim nós encerramos, por este momento, as nossas reflexões acerca destas sensações do espírito, acerca deste ensaio teórico sobre as sensações do espírito ou nos espíritos. E muito obrigado mais uma vez por sua presença. E em breve pretendemos voltar a nos reunir aqui mesmo neste ambiente virtual com a graça e a permissão de Deus nosso Pai, para continuarmos nesta busca pelo conhecimento da verdade, para um dia, sem sombra de dúvida, nos libertarmos destes liames da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.